a fazer esse discernimento e então aprovar as coisas excelentes. E aí, qual é a meta aqui do apóstolo Paulo? A meta é para nós sermos sinceros e inculpáveis. A palavra sincero, a NVI traz puros. Significa isenção de falsidade. Significa inteiros, sem divisão no coração. É ruim, como fala o texto do Tiago, em Tiago capítulo 1, versículo 5 a 8, Tiago capítulo 4, quando há divisão no coração. Ora crê em Deus, ora não crê. Ora ama o Senhor, ora o mundo. Paulo está dizendo, olha, se vocês tiverem conhecimento inteiro e plena percepção, vocês vão aprovar o que é excelente, não vão ter mais essa divisão no coração entre ora o mundo, ora Deus. Vocês vão ser inteiros para o Senhor. Também inculpáveis significa não danificado, sem culpa. Uma palavra que foi usada em Levítico 22, 21 para se referir aos animais que eram trazidos como sacrifício no templo e que não podiam ter defeito, né? Não vai levar para o Senhor um animal cego, manco, tem que levar um animal assim, em condições de ser ofertado para o Senhor. E Deus quer, através do amor, com pleno conhecimento, nos desenvolver de maneira tal que a gente possa oferecer nossas vidas como um sacrifício santificado e aceitável no altar do Senhor. E aí ele diz que tudo isso vai levar-nos a sermos cheios do fruto de justiça. Por que justiça? Porque a gente vai aprovar as coisas excelentes e vamos escolher pelas coisas excelentes. E esse fruto de justiça é produzido em nós por Jesus, ele diz, por Jesus Cristo. E visa uma coisa principal, a glória de Deus. Tudo, no final das contas, visa a glória de Deus. Não foi Deus que começou uma boa obra nesses irmãos? Foi. Não é Deus que estava trabalhando nesses irmãos através desses anos todos? Era. E quem é que vai terminar a obra? E Paulo está orando para isso? É o Senhor. Então, a glória é para quem? A glória é para o Senhor. E isso é incrível para quem ama o Senhor. Quando finalmente nós ficarmos diante do nosso Pai Celestial cheios do fruto de justiça, a obra dele em nós vai estar terminada. O trabalho de Deus em nós, então, vai ser devidamente reconhecida quando o novo mundo que nós esperamos e aguardamos se manifestar. E aí vai haver louvor ao Criador que realizou tamanhas maravilhas no seu povo. E nós sabemos, e aí a gente vai ver isso em Efésios 2:10, nós somos a nova criação de Deus. Deus está fazendo tudo novo em nós e no seu povo. E isso vai redundar para a glória do nome dele. E essa é a oração de Filipenses 1, 9 a 11. E então fique à vontade para que você possa manifestar aí, em cima desse texto, seus comentários, amado. Bem-vindo aos que foram entrando na sequência do estudo. Jô, só para ajudar a corroborar o que tu já falou aqui, até Contigo, porque eu tô vendo Coríntios com o irmão Enio, e tu já falou, né? O Coríntios, os irmãos lá foram enriquecidos com todo o conhecimento, tanto que não faltava nenhum dom para eles, mas faltava eles saberem usar o amor. Tanto que ele tem vários problemas lá de divisão, idolatria, comer carne aos ídolos, que não respeitava os fracos, os que tinham conhecimento sabiam que não existe Deus além de Deus, então comiam sem problema, mas os fracos ficavam com a consciência pesada. Então, em Coríntios, os irmãos não usavam o dom, apesar de ter todos os conhecimentos, né? O dom do amor. Já Filipenses, na primeira oração que tu já leu na aula passada, eles tinham amor, tanto que ajudavam Paulo, e agora ele pede para que esse amor aumente cada vez mais, mas também em conhecimento, né? Em conhecimento e em percepção. Percepção é a faculdade de aprender. Aprender o que é certo para discernir o que é melhor para serem puros e irrepreensíveis. Então, o contraste das duas cartas, dos dois grupos de cristãos, né? Um cristão com todo o conhecimento, com nenhuma falta de dom, mas sem usar o amor, só olhando o umbigo. E um outro grupo de irmãos com todo o amor, mas faltando o conhecimento, crescendo o conhecimento. A vontade de Deus. É isso aí. E toda a meta de Deus é que a gente encontre esse equilíbrio aí que o Giovanni está trazendo à luz. Ok? E que a palavra traz à luz, né? Deus vai trabalhando os seus diferentes aspectos em nós e vai nos moldando até aquele dia de Cristo. A gente está preparado para acessar o lar celestial. Muito bom, Giovanni. Muito bom. Josué? Opa, Joãozinho, está contigo? Pode. Eu tenho alguns comentários aqui, diz assim:
O amor cristão não é mero sentimento, está arraigado no conhecimento e no entendimento. O alvo principal de tudo que Deus realiza nos crentes, tudo é para a glória de Deus. E aí vai lá para Mateus 5, o versículo 20, está assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Hoje nós nesse meio, né, nesse mundo, no meio do mundo religioso aí, né, para a gente convencer uma pessoa de que a igreja que somos não é a gente chega e se apresenta para alguém, muitas vezes nos diz assim, olha, é mais um, né? A gente já vê de cara assim, né? Que a pessoa nos rejeita, parece que somos mais um no meio desse mundo religioso, trazendo, né, que todo mundo julga que essas pessoas estão cada vez mais ricas em cima de coisas que não existem na Escritura, né? Então, imagina o que nós temos que ter de superior assim, em cima de tudo isso? É o amor, a sinceridade, o conhecimento, né? E a gente mostrar na Escritura que esse entendimento não é meu, não é nosso, que nós temos a mente de Cristo, por isso que nós mandamos as pessoas dizer, está escrito, e observa a Escritura, e aí você julga, né, se você acredita nela ou não, né? Aí a gente, pelo menos a gente fez a nossa parte, né? É semeando e tocando em frente. Sim. O texto que o João está citando de Mateus 5:20, depois vem o 21 a 48, lá no Sermão do Monte, e por trás daquelas 6 antíteses que Jesus faz lá, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, está implícito o amor ao próximo. E o que Jesus poderia fazer no Sermão do Monte? Amem o próximo. Mas ele não fez isso. Ele detalhou com conhecimento como esse amor deve ser exercido. Porque, de novo, o amor, se não é guiado pelo conhecimento, torna-se essa emoção frágil. Daqui a pouco vou usar um exemplo bem grotesco, daqui a pouco a gente vai achar que amar alguém, de repente, ir ali no bar e comprar o uísque para alguém que a gente sabe que é viciado em uísque. Ah, mas eu estou amando ele, pobrezinho, ele está sem uísque. A gente sabe que o conhecimento vai nos levar, pelo contrário, a tentar fazer com que essa pessoa, mediante a pregação do evangelho, de repente algum tratamento, se liberte disso que está matando ela espiritualmente e fisicamente até mesmo. Bueno? E, Jô, esse exemplo que tu deu Fala, até Paulinho. Opa, desculpa. só para esse exemplo que Vai tu lá, deu vai lá, Didi. do whisky aí, até foi naquela lição que nós vimos do fruto do Espírito Santo, né? Uma da virtude é a bondade. Às vezes nós somos bons nesse ato que tu falou, de não dar o whisky para a pessoa e ajudando ela. Pode parecer que eu queria ter o ato, ele está sendo ruim comigo. O exemplo que eu dou, clássico, que ficou marcado na minha vida, questão de economia, já falei aqui, foi o exemplo da minha mãe. Me ajudou várias vezes dando dinheiro para passagem, eu gastando. E quando ela disse, não, agora tu vai aprender a economizar e ter o teu dinheiro, tu vai a pé para o serviço. E eu fui a pé e sofri. Ali ela foi boa comigo, não foi ruim como eu pensava naquela época lá. Sim, faz sentido, excelente exemplo. Paulinho, bem-vindo, Tudo amado. bem, amados irmãos? Beijo no Tudo coração de bem? todos aí. Aí, muito bom. Olha só, aqui nós acabamos de ler aqui no versículo 5, por causa da cooperação, não, desculpa, no 6. Paulo dizendo, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta é a fé que Paulo tem, né? Por meio desse amor dele, né? Do conhecimento que ele tem, né? Da palavra. Aqui eu vejo ele fazendo com que os irmãos cresçam, aumente cada vez mais o conhecimento em toda a percepção para discernir o que é melhor para serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Quando fala assim da fé, eu vejo aqui, eu estava estudando hoje Pedro, 2 Pedro, no no versículo 5, ali ele começa a dar uns frutos também, né? Ele fala assim, por isso mesmo, empenhe-se no acrescentar a sua fé, né? A virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Então, assim, sempre tem e tudo leva ao amor, né? E a fé. Tudo para que você tenha fé
né? Que é o que Paulo diz aqui. Ele está convencido, ele tem fé daquilo. Mas por isso você tem que passar por todo esse processo, né? Isso está essa oração dele aqui. Tem um pouco a ver com o que Pedro fala também, né? Sim, sim. Porque lá também liga amor e conhecimento, né? A fé, a virtude básica, e as outras coisas vão se ligando. Muito bom, Paulo. Excelente texto. Liga aqui realmente. Agora, meus amados, considera comigo o próximo trecho aqui. E aí eu coloquei como título aqui. Isso aqui foi até fruto de uma pregação no culto nacional. Adversidades geram oportunidades, ok? Com base em Filipenses 1, 12 a 18. E aí o que a gente vai discutir? As adversidades que Paulo enfrentou ajudaram no progresso. Até despertou um exército de evangelistas. E aí a gente vai falar um pouco sobre evangelho puro e motivações. E no final das contas, Cristo é engrandecido e Paulo se alegra nisso. Nota como Paulo vê em todas as circunstâncias a obra de Deus e daqui a pouco termina na glória de Deus ou na glória de Cristo. E Paulo tinha muito isso no coração dele. Certo? Então é isso que a gente vai pensar. Mas Filipenses 1, 12 a 18, eu vou ler primeiro de 1, 12 a 14, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar da palavra do Senhor com mais desassombro. Então, versículos 3 a 11 era mais a questão de Paulo expressar os sentimentos os sentimentos que ele tinha referente a essa comunidade de irmãos em Filipos. Agora o que Paulo vai fazer é atualizar os Filipos, e lembra que Epafrodito vai chegar com essa carta, eles vão ler, então ele vai atualizar os irmãos de Filipos referente às circunstâncias que ele está enfrentando no presente, quando ele escreveu a carta, mas também as expectativas futuras que ele tinha. E esse texto todo vai terminar no versículo 26, mas a gente vai ler apenas 1, 12 a 18. E aí, esse texto vai mostrar para a gente, e lembra que eu disse que muito do que Filipenses vai nos ajudar é a entender a mente de um discípulo, a mente de um servo, e ele se descreveu como um escravo de Cristo Jesus. Mas esse texto começa mostrando que o pensamento de Paulo não está voltado assim para o desconforto pessoal que ele está enfrentando e para o transtorno que ele está enfrentando por estar algemado. É muito claro, de acordo com esse texto, que Paulo está envolvido em algo muito maior do que a própria vida dele. Algo que, comparado com os sofrimentos que ele está enfrentando, perdem toda a importância. E aí, então, o que Paulo começa dizendo: olha, irmãos, eu quero dar ciência para vocês, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Que coisas aconteceram com Paulo? E aí os bons leitores de Atos vão lembrar que em Atos 21, Paulo chega a Jerusalém. Ele vai entregar aquelas ofertas dos irmãos gentios para os irmãos pobres da Judéia. Mas em Atos 21, ele é acusado falsamente e preso. E aí ele tem depois, no decorrer dos capítulos, o assassinato dele tramado pelos conspiradores judeus. Ele acaba sendo preso e fica nessa circunstância em Cesareia, 2 anos preso. E aí os governadores romanos estavam muito mais preocupados em acalmar a ira dos judeus, que queriam ver Paulo condenado e morto de qualquer jeito, do que em ver justiça realmente feita, porque não se achava crime em Paulo. As acusações eram falsas. Quando Paulo viu que esses governadores romanos estavam fragilizados e não iam fazer justiça, ele apelou para César. Foi aceito o pedido dele, ele viaja de navio para Roma, e aí ele está em Atos 28, 16 a 31, agora ele está preso na casa que ele alugou, porque ele era um cidadão romano, então permitiram ele alugar uma casa, e lá ele ficou durante 2 anos. E o que Paulo está dizendo? Olha, tudo isso aí que me aconteceu, todas essas adversidades que eu enfrentei, eu quero dar ciência para vocês que, ao invés de atrapalhar o progresso do evangelho, não. Eu quero dizer para vocês que até ajudou no progresso do evangelho. De maneira tal que Filipenses 1, 2 a 14 repousa na seguinte lição:
Deus está na soberania. E Deus torna todo o mal que as trevas ou Satanás intentam em bem. E Deus faz, então, com que a sua vontade se realize. Ora, vocês lembram de Lucas 21, 12? Lucas 21, 12 e 13, Jesus estava avisando os apóstolos do seguinte, olha, vocês vão ser presos, e aí vocês vão ser levados diante de reis e de autoridades. Mas 21, 13, eu quero que vocês entendam que quando isso acontecer, vocês têm que observar as oportunidades que vão acontecer. Por quê? Porque eu vou colocar vocês diante de pessoas que vocês jamais estariam se vocês não fossem algemados. E é essa a visão que Paulo está passando aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 12. E aí em Filipenses 1:13, ele disse, como resultado, tornou-se evidente. Primeiro grupo de pessoas que Paulo teve a oportunidade de pregar e que ele nunca veria se não tivesse preso. A toda a guarda do palácio, a toda a guarda pretoriana, que eu estou preso por causa de Cristo. Olha, se vocês olham para Atos 28, 16, diz assim, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. E assim, logicamente, não ficou somente um soldado os 2 anos com ele. E aí, então, tinha turnos de soldados cuidando de Paulo. Ora, quando um soldado ia cuidar de Paulo na casa que ele alugou para que ele não fugisse, Paulo aproveitava para dialogar e Paulo explicava, olha, eu quero dizer que a razão das minhas algemas, eu estar aqui preso, não é por algum crime que eu cometi. A razão pela qual eu estou preso aqui é Jesus. É, Paulo, quem é Jesus? E aí Paulo, então, aproveitava para pregar para os guardas. E aí aconteceram conversões dos guardas. Se vocês olharam para Filipenses 4:22, ele manda a saudação para os irmãos aí em Filipos do pessoal da casa de César. Quem é o pessoal da casa de César? Guardas, faziam parte do palácio do pretório, né, do governador, e aí então Paulo estava convertendo guardas. Mas, ele diz em Filipenses 1:13, como resultado, tornou-se evidente não só a guarda do palácio, não só a guarda pretoriana, a todos os demais que eu estou preso por causa de Cristo. Quem são esses todos os demais? É a população de Roma em geral. Se vocês olharem para Atos 28, 30 e 31, diz que por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu lá naquela casa que ele alugou. E ele tinha a liberdade de receber qualquer pessoa que quisesse vê-lo. E disse que Paulo pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Então, qualquer pessoa da população de Roma que quisesse visitar Paulo, ia lá e ele pregava o evangelho. Mas os líderes judaicos de Roma também. Em Atos 28, 17, 3 dias depois de Paulo se estabelecer, alugou a casa, ele mandou chamar a liderança judaica. E aí ele explicou, olha, gente, eu quero dizer para vocês que eu não estou preso aqui por algum crime que eu cometi. Eu estou preso aqui por causa da esperança de Israel, a esperança de um Messias vindouro. E esse Messias eu apresento para vocês, é o Jesus que eu prego. Então eles disseram, olha, a gente quer te ouvir com mais propriedade com respeito a isso. E aí eles marcaram um outro dia. E aquela liderança judaica inicial trouxe muito mais gente da liderança judaica. E em Atos 28, 23, diz que da manhã até a tarde, Paulo testemunhou para eles sobre o reino de Deus e sobre o rei Jesus, com base na lei e com base nos profetas. Então, alguns creram dessa liderança judaica, outros não creram. E aí, então, em Atos 28, 28, Paulo disse, olha, visto que vocês estão negando o Messias, esse Messias vai ser pregado para os gentios. E mais, se a gente olha, depois a gente vai estudar uma outra carta de prisão, que é Filemon, e aí em Filemon nós temos um escravo chamado Onésimo. Filemon e Onésimo eram de Colossos, lá naquela região da Ásia, a gente viu lá, a gente está estudando Efésios, e tem Colossos lá naquela região. Então, esse escravo, de alguma forma, cometeu algum delito contra Filemon, talvez até roubou e fugiu, vai para Roma, e aí ele encontra Paulo naquela casa, Paulo prega para Filemon, e Filemon se converte, para Onésimo, prega o evangelho para Onésimo, Onésimo se converte, e aí Paulo está mandando o Onésimo de volta para o seu patrão cristão, que é Filemon, dizendo, olha, recebe ele agora muito mais do que um escravo, recebe como um irmão, porque se converteu aqui comigo. E aí a meta maior.
Filipenses 1:19, ele está pedindo para os irmãos oração, sabe da providência do Espírito Santo, e a ardente expectativa de Paulo é que, diante do imperador, como ele sempre fez, com todo o destemor, com toda a ousadia, Cristo seja engrandecido no corpo de Paulo, na apresentação do evangelho, quer pela vida, quer pela morte. O importante não é tanto se eu vou ser livre da prisão, o importante não é se eu vou sobreviver à pregação, pode dar até em morte isso. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação principal e a minha ansiedade é que Cristo seja apresentado para Nero. Então, Paulo enxergava claramente as oportunidades nas adversidades e ele queria estar à altura de todo esse desafio. E aí, essa postura de Paulo acabou encorajando, capítulo 1, versículo 14, aqui tem outra forma, né, que as adversidades dele contribuíram para o progresso. 1,14 diz que a maioria dos irmãos, motivados então pela postura de Paulo, estavam falando com mais desassombro da palavra de Deus. Minha ideia é a seguinte, irmãos. Olha, Paulo está aqui em Roma, ele está preso, ele está pregando o evangelho com ousadia, tem muita gente se convertendo e ele está preso. Que vergonha para a gente que está livre e calado. Isso deu mais coragem para os irmãos que estavam livres pregar. E aí, se nós tínhamos um soldado evangelista, que é Paulo, pregando, agora nós temos um exército de discípulos que se levanta a mão e diz, nós também vamos pregar. E muito mais almas estavam se convertendo. Então, fica à vontade para o seu comentário e para suas perguntas em cima desse texto de 1:12 a 14. Ô, Jô, só para confirmar, essa ação de Ô, Paulo... Paulinho, tá, desculpa. Pode falar, Giovanni. Vai lá, Giovanni, vai lá, depois o Paulinho entra. Só para confirmar, esse trabalho de Paulo em Roma, na prisão lá, esse trabalho, em tese, ele foi profetizado, né? Deus, quando Paulo pregou a Cristo para os judeus e foi preso, Deus falou para Paulo, fique tranquilo, fique firme, está lá em Atos 23:11, que eu quero que na mesma força que tu pregou aqui a Cristo, é importante que tu vá a Roma e te faça a mesma coisa. E Paulo acabou indo a Roma. Tanto que no naufrágio, lá em Atos 27 e 24, a mesma coisa. Deus falou para Paulo, fique tranquilo, porque é importante que tu vá a Roma. E por que dessa importância que Deus insiste para Paulo? É por todos esses atos que está relatando em Filipenses aqui. Está pregando a Cristo, uma prisão que é ideológica, religiosa e não política. Ele está preso por questão de doutrina, Cristo. Os judeus não aceitavam o cristianismo. E por isso que ele estava preso. Ele estava pregando Jesus Cristo. Então foi todo um trabalho já orquestrado por Deus, né? Essa relação de Paulo. E antes de passar para o Paulinho, é importante que a gente clame a Deus por conseguir ter essa visão, assim, né? Que o que acontece nas adversidades geralmente para a gente? A gente senta em cima do problema e chora. E Paulo via oportunidades nas adversidades, porque Jesus ensinou assim. Por exemplo, pode ser que eu contraia alguma doença e aí eu fique um bom tempo hospitalizado. Ao invés de ficar sentado na cama chorando, Senhor, ó céus, que terrível, porque tudo acontece de ruim comigo, veja como oportunidade, vai ter um doente num outro leito do seu lado. Fale de Jesus, vai ter os enfermeiros, vai ter o médico, vai ser as pessoas que vão visitar você, talvez não conhecem Cristo, são teus amigos, mas ainda não conhecem Cristo, talvez vão visitar o paciente que está do teu lado. Então, essa circunstância de Paulo ensina muito. Nas adversidades, enxergarmos oportunidades e falarmos de Jesus. Paulinho, amado? Eu queria aqui citar o que você acabou de citar, né? Mas falar desse grande amor, né? Porque em Filemão, né? Na prisão, Paulo conhece o Onésimo aqui, e é interessante que ele nem pergunta qual era o motivo dele estar ali. Ele sabe que o motivo dele estar ali é por levar a mensagem pelas boas obras, por pregar Jesus. E ele assim faz com o Onésimo, com amor, né? É muito bom isso aí. Você passou um texto muito, muito legal e muito interessante da gente também se fortificar naquilo, no olhar pelo que a pessoa é, né? Assim como ele estava incentivando o povo aqui em Filipe, para nós também é importante esse amor. Não importa como a pessoa está ali com você ou aquele que tu conhece, assim, é o amor. É o amor de Cristo que convence, né? Foi o que ele fez aqui com o Onésimo e ele ainda intercede por ele, né?
Muito bom, gostei desse que você colocou aí de Filemão aí em relação a Onésimo nessa. Eu queria só citar esse amor dele aí na prisão mesmo, estando, né? Ele passar e continuar com esse amor. Excelente. Excelente. Então, José? antes de passar por João, como o apóstolo Paulo, vamos ter uma atitude tal que inspire outros irmãos também. E foi o que acabou acontecendo pela postura e pelo exemplo do apóstolo Paulo. Como ele preso fala, e a gente livre tão calado. Vamos falar. E aí os irmãos tiveram mais coragem. E nota que, por que eu disse que esse texto mostra a soberania de Deus e a vitória do Senhor contra as trevas? Porque o que pode ter passado na mente de Satanás? Olha, tirando esse Paulo de circulação, esse cara é o maior missionário aqui que está andando por aí. Então tira ele de circulação, o evangelho vai parar de progredir. E Paulo está dizendo, não, não, não. Ajudou no progresso. Satanás, o tiro dele saiu pela culatra. Fala, Joãozinho. Essa situação de que Paulo viveu, a gente lembra lá Jó, né? Jó salvou os 3 parentes dele lá por a fidelidade dele, né? De que aquele sofrimento não era por infidelidade, né? Não por falta de obediência, mas por amor, né? Que Deus através dele provou, né? E a todos nós hoje, nos dias de hoje. Mas Paulo lá na prisão, lá, aqui tem um relato assim, ó, que imagina só, né? Quantas noites ele passou, cada noite era um guarda, né? Então aquele contingente de vários milhares de soldados ouviram a mensagem dele, né? E, e o resultado inesperado do encarceramento, né? Como você falou aí, né? Foi proclamado o evangelho ainda com determinação, né? Então como tu falaste, o sofrimento nosso em vista de um sofrimento de alguém que está seguindo o mundo religioso, a pessoa vai nos julgar que nós estamos pecando alguma coisa. Eu já passei por muitas provações, que teve um irmão, chegou e perguntou, vem cá, o que está acontecendo contigo? Sabe? Eu estou acontecendo comigo, olha, Deus está me permitindo essas provações aí, e eu estou olhando para os lados, estou tentando entender o que está acontecendo, mas tudo tem um propósito, né? Então a gente prova para as pessoas que nós amamos o que a palavra diz e confiamos nesse Deus e sabemos quem somos, para onde vamos, e não interessa o que acontecer com nós, nosso corpo, né? A gente não teme a morte em nenhuma circunstância, porque o nosso Pai sabe a hora que a boa obra for completada, e é por isso que esse exemplo de Paulo aqui, como tu falou, né? Não tem sofrimento. Então a gente tem que considerar a ordem que Deus dá: amar, 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 e perdoar, e perdoar, e perdoar. E pregar o evangelho, sabe, a toda criatura, e aproveitar todas as oportunidades, porque é a palavra de Deus que vai nos aperfeiçoando para isso, para que a boa obra se cumpra. O cristão verdadeiro, ele tem que ter atitudes, sabe, como você falou hoje, de observar, de enxergar, de apalpar, identificar, e pela razão da mente ali, ele julgar com a mente de Cristo. Assim nós vamos dar alegria ao nosso Pai e glorificá-lo. Amém. Não vi que o Serjão tinha caído aí, estava sentindo falta dos comentários do Serjão. Mas olha só, gente, desse grupo de irmãos que ficou incentivado e constrangido 1,14 a pregar com maior desassombro e destemor, Paulo agora nos versículos 15 a 18 vai dividir eles em 2 grupos. Olha Filipenses 1:15. Alguns desses irmãos, né, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros fazem de boa vontade. Estes que fazem de boa vontade, versículo 16, fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, os que tinham inveja e porfia, motivação errada, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E Paulo, no versículo 18, mostra a visão dele disso tudo. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sempre me regozijarei. Então, desse grupo, desse 100%, que estão pregando o evangelho com mais coragem, Paulo dividiu em 2 grupos.
Então, alguns estavam pregando por inveja, por porfia, viam Paulo como um rival. Outros estavam pregando com boa vontade, com amor. Queriam se tornar companheiros de Paulo, unidos a Paulo, parceiros de Paulo para a pregação do evangelho. Mas nota aqui, desses dois grupos, eu quero deixar claro uma coisa. O evangelho que está sendo pregado é o evangelho puro. A diferença entre os dois grupos, as motivações são diferentes. Um grupo ama Paulo e quer apoiar os esforços de Paulo. O outro grupo quer competir com Paulo. E esses que querem competir com Paulo querem suscitar mais tribulação às algemas de Paulo. Aí a gente tem que ler nas entrelinhas, né? E a gente tem que supor. Talvez você, fazendo seus estudos, suponha outra coisa. Porque Paulo está sendo econômico nas palavras. Minha ideia. Esse é um grupo de cristãos que, antes da chegada de Paulo a Roma, não estavam fazendo muita coisa para a salvação de almas. Com a chegada de Paulo a Roma, e Paulo sendo intenso como ele estava sendo, e almas se convertendo, mesmo Paulo estando preso, esse grupo de irmãos começou a pregar o evangelho com mais coragem e destemor, mas com a motivação errada, querendo competir com Paulo. E querendo tirar, na visão deles, é visão de gente espiritualmente pequena, né? Mente pequena. Na visão deles, vamos mostrar que a gente é melhor que Paulo e que a gente faz mais discípulo do que Paulo. Mas tem um outro grupo que não. O outro grupo está fazendo o evangelho puro com as motivações puras também. Mas aí, porque o evangelho era puro, independente da motivação ser errada, Paulo está dizendo, olha, sabe como é que eu avalio tudo isso? Eu não vou entrar em rivalidade com ninguém, não tenho nenhum interesse em rivalizar com ninguém. Eu fico, versículo 18, é contente. Porque de qualquer modo, independente das motivações, é o evangelho puro que está sendo pregado, pessoas estão se convertendo e mais. Cristo está sendo glorificado. Logicamente, Paulo não podia se alegrar pelos motivos desses irmãos. E depois ele vai trabalhar um pouco isso em Filipenses 2, 13 e 4. Mas o que Paulo está vendo é o alvo maior que está sendo atingido. Cristo está sendo proclamado, glorificado, almas salvas. E aí é com isto que ele se alegra. Então, deixa eu usar uma ilustração. Alguém pode ir numa final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina, que é o nosso maior rival. E aí é um jogaço lá e cá. E aí 3-0 para a Argentina. E aí no segundo tempo a gente empata 3-3 e aí o nosso jogador lá faz o gol na final da Copa do Mundo, 4-3 no último minuto, e a gente é campeão do mundo. Imagina a vibração. E aí é capaz de alguma pessoa que não tem a visão certa sair do estádio reclamando de uma pipoquinha queimada que ele comeu. Paulo não era desse tipo. Paulo conseguia enxergar no plano do todo a coisa principal que está acontecendo. E nós podemos aprender e inclinar os nossos corações a sermos menos murmuradores e a conseguir enxergar o plano maior por trás das coisas que está acontecendo. O foco é menos em nós, o foco é muito mais no que o Senhor está fazendo. Paulo poderia começar o versículos 12 a 14 dizendo, olha, como o Senhor não foi bom comigo, me permitiu ser preso e sentado em cima do problema. E agora ele poderia focar na ideia, puxa vida, tem irmãos que estão pregando Cristo, mas com a motivação errada. Paulo não foi nessa linha de murmuração, ele viu os aspectos positivos. Tudo o que me aconteceu contribuiu para o progresso do evangelho. E mesmo que alguns aí estejam com motivos errados, o problema é deles. Graças a Deus estão pregando o evangelho puro. Cristo está sendo glorificado e isto me alegra. Esse é o trecho de 1:12 a 18, amados. Fiquem à vontade de perguntar ou comentar. Hein, Jô, com base nesse teu comentário, que tu colocou a tua opinião entre linhas, reforça mais o que Deus falou para Paulo 2 vezes, que era importante o porquê de ele ir a Roma, até para corrigir isso. Até a ação do Paulo pregando motivou que outros, embora ações em objetivo errado, mas que pregassem a Cristo. Então, veio a corroborar com a profecia que era de Deus, que era importante Paulo ir a Roma. Amém. Isso mesmo. Muito bom, Giovanni. Ok, amados.
deu para entender o texto. Lembra, 1:12 a 18, o que Paulo está fazendo? Atualizando os irmãos em Filipos com respeito às circunstâncias presentes que ele está enfrentando, e as expectativas futuras vai ficar para a semana que vem. 1:19 a 26, ele tem a expectativa de ir diante do imperador. E como é que a mente dele vai pensar as alternativas? A alternativa principal: eu vou pregar o evangelho. Depois de pregar, pode ser que aconteça isso ou pode ser que aconteça aquilo. Eu vou deixar na mão de Deus o que vai acontecer como consequência. A coisa principal, eu quero com coragem falar para o Nero. Bueno? Ô, Serjão, tá aí de novo, meu amado. Eu achei que tinha caído, não sei se caiu e retornou. Eu sempre estive aqui, sabe, João, mas é que teve o que tu explicou antes desse período aqui, dessas pessoas que estavam pregando, foi perfeito. Então, eu achei, na minha opinião, né, que não precisava de comentário. Tu fizesse tudo, colocou tudo perfeitamente, mas valeu também a opinião dos irmãos. Muitas vezes, o Jô, aqui nessa passagem, a gente não tem essa visão, né? A gente se acha prejudicado, na realidade, né? A gente se acha que a gente está fazendo, não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, e aí entram as pessoas, pregam diferente, botam música na ceia, botam instrumento, fazem um monte de coisa, né? E nós esquecemos dessa parte, né? Nós esquecemos que muitas vezes nós mesmos que viemos de denominação, nós vemos isso aí. Nós vemos isso aí, mas Deus nos trouxe, conhecendo o nosso coração, nos trouxe, né? Então, a gente mesmo, às vezes, não cai em si, né? Isso. Mas Deus sabe, Deus é fiel, Ele vai trazer aquelas pessoas que tiverem o coração reto, voltado para o próprio Evangelho, Ele traz, Ele se encarrega, Ele dá um jeito. Deus tem um jeito, nós não temos jeito, mas Ele sempre tem um jeito de trazer para Ele. Agora, com base no comentário do Serjão, deixa eu falar o que aconteceria se esse grupo de irmãos estivesse pregando a doutrina errada. Aí Paulo ia levantar a mão e ia dizer: opa, está acontecendo o desvio da verdade. Isso aí não pode. Instrumento musical, não. Ceia no sábado, fora. Estou dando alguns exemplos práticos. Nota que o evangelho era puro. Só as motivações que estavam erradas. E aí Paulo não ia brigar com os que estavam com a motivação errada. Ele vai ensinar depois, em Filipenses 2:3, referente às motivações. Não é bom ter motivações erradas. O orgulho condena. E a gente precisa ter as motivações certas também. Mas diante do quadro maior, o evangelho puro, mesmo com motivações erradas, pessoas se convertendo, Cristo sendo engrandecido, Paulo está alegre. E ele deixa para daqui a pouco trabalhar motivações. Jô, isso é semelhante com aquela passagem que eu não sei qual é, tu vai se lembrar, vai dizer para nós, quando os apóstolos disseram para Jesus: estão expulsando no teu nome, o pessoal nem é do nosso grupo. E Jesus diz: não, fica tranquilo. Sim. Enquanto está fazendo o correto, meu nome está bem. Mas mais ou menos assim. Qual é a passagem? É o Evangelho. Marcos 9. Quem não é por mim, é contra mim. Vem comigo, nós juntos espalhem. Isso mesmo. Excelente. Fala, Joãozinho. Ceia, né? 1 Coríntios. Desculpa. Sim, isso mesmo, Paulinho. Fala, Joãozinho. Tem um comentário aqui na NVI que diz assim: ó, o evangelho tem sua objetividade e validade, independentemente de quem o proclama. A mensagem é maior que o mensageiro. Eu vim de Cachoeira do Sul, sabe, baseado nisso aqui, porque se a gente ama as Escrituras, e como Jesus diz, né, se a gente seguir preceitos humanos, vai na igreja. Aí vai na igreja já o primeiro pecado já cometeu é que já está indo num lugar onde Jesus está sendo anunciado, que Jesus disse que pede para não sair de suas casas, né, que não é para procurar ele na esquina, ele está em todo lugar. Então, tem que observar as Escrituras. Observando as Escrituras, nós vamos entender a objetividade de quem está pregando ela e a validade daquilo que eles falam. E em cima disso, a gente vai fazer uma comparação
né? E por isso que muitas pessoas, sabe, estão numa igreja aqui, estão outra lá, não gosta daquela, não gosta daquela, mas elas sabem que todos estão pregando o mesmo Deus, como né, essa instrução aqui, né? O que importa é que Deus está sendo pregado, mas a observação, as escrituras que vai trazer essa pessoa à sã doutrina e a conhecer os cristãos verdadeiros hoje no mundo, né? Ainda que aconteça isso que tu estás falando aí, muitos de nós aqui são oriundos de grupos religiosos. Nota que o que o Paulo está dizendo, está falando nesse texto, é de irmãos em Cristo. Ele está falando aqui de pessoas que já eram irmãs. E ele está dizendo, olha, não tem ninguém pregando o evangelho errado. É o evangelho puro. Não tem nenhuma mistura, não tem nenhum fermento. O único problema que eu estou vendo aqui, Paulo está dizendo, é que tem alguns que estão fazendo pela motivação errada, estão competindo comigo. Eu não estou aqui para competir, gente. Eu não estou aqui para mostrar quem faz mais discípulo. Às vezes acontece nas cidades aí, tem, sei lá, 2 igrejas de Cristo na mesma cidade. Aí uma igreja de Cristo está fazendo discípulos pela motivação certa, e aí a outra igreja de Cristo vendo isso fica assim, com uma visão pequena, opa, nós precisamos trabalhar mais. Mas esse trabalhar mais não é porque ama o Senhor e as almas, é para competir com a outra congregação de irmãos. Aí não faz sentido, é isso que estava acontecendo aqui. E Paulo está dizendo, olha, a motivação é errada, o evangelho é puro, eu vou focar na coisa maior, eu vou me alegrar porque pessoas estão se convertendo. E a questão das motivações, aí ele trabalha em Filipenses 2, 3 e 4, mostrando que no reino a gente não pode ter motivação errada, tem que purificar o motivo também. Nenhum de nós quer trabalhar para Cristo para competir com outro irmão, né? Imagina que o João lá no bairro dele faz, sei lá, 15 discípulos, e aí eu aqui no meu bairro começo a trabalhar só porque eu quero mostrar que sou melhor que o João e faço mais discípulos. Coisa pequena, né? Bueno? Obrigado. Excelente, João. Amados, 21:06. Então, se você tem mais algo para falar em cima desse texto visto essa noite, fique à vontade. Senão, daqui a pouco a gente já vai para a nossa oração final e a nossa expectativa é que Deus, em cada congregação amanhã, seja glorificado, cada congregação local, no dia do Senhor. Aqui nós vamos ter uma reflexão na mensagem sobre aprendendo com o Jó, né? Nosso irmão Luiz vai nos apoiar nisso, daqui a pouco a gente ora por ele também. E que Deus abençoe com a sua mensagem todas as congregações aí. Então, eu agradeço a sua atenção. E aí, se algum irmão quiser fazer uma oração final aí para a gente, por gentileza, nos ajude nisso. Fique à vontade de abrir o microfone e abençoar a congregação aí com uma oração. Ô, Jô, eu vou fazer 2 pedidos para quem for orar, por gentileza. Um é para Marli. Marli anda com muitas dores. Nós fomos ao médico, consultamos. E meu caso é cirurgia tranquilo. Mas o caso dela, ela fez uma ressonância magnética, o resultado vai sair, e dia 1º de dezembro nós temos consulta. A princípio, o diagnóstico dela, pelo exame que ele fez, ali manual com ela, é tendinite, bursite no quadril. Tomara que seja só isso. Mas ela anda com muitas dores. Amém. Então, para que Deus alivie ela nas dores. A Maria é uma mulher forte, é difícil se queixar de dores. Quando ela se queixa, porque a coisa está séria. Esse é o primeiro pedido, para o irmão que for orar. O segundo pedido é que amanhã eu vou com a tia Mary conhecer a irmã Teresa, que eu não conheço. É uma cadeirante que mora no asilo em Viamão. Conheci rapidamente pelo relato da tia, uma irmã nossa que foi batizada no passado e que sofreu muito no passado maus tratos em asilos e hoje está bem, está num asilo. Minha visita é para conversar com ela, ver como é que está a questão espiritual dela, se ela quer receber visita de irmãos, falar da palavra, como é que está a situação espiritual dela. Questão financeira, parece que ela está bem, ela está tranquila, está bem hoje, bem cuidada. É isso que eu vou, para que Deus esteja conosco nessa visita e que tudo ocorra bem. Amanhã eu vou com a tia Mary e também com a Marli. Ótimo. O Luiz aí, o Rian e o Almir, eles já estão à disposição para cada um visitar ela num domingo aí e levar a ceia. Eles ficam próximos do asilo dela lá, né? Só não consegui conversar com outro irmão ainda, mas graças a Deus vai ficar algo tranquilo para todo mundo apoiar a Teresa lá. Se alguém quiser ir amanhã, eu vou estar lá com a tia Mary às 14 horas. Se algum desses irmãos quiser ir conversar junto, seria bom. Sim. Sim.
Excelente. Excelente. Quem gostaria de fazer a oração final para a gente, agregando esses dois pedidos do Almir, do Giovanni aí? Eu posso, Josué. Contigo, meu irmão Humberto. Obrigado. Nós vamos. Como é que chama, Giovanni? Como chama a primeira pessoa? A minha esposa é pelas dores no quadril. Minha esposa Marli. Marli. E a segunda é irmã Teresa. Ok, Marli e Teresa. Ok, nós vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus que está nos céus, nós somos gratos com você, nosso Deus, por esta aula com nosso irmão Josué nesta hora. Nós estamos muito agradecidos porque nós estamos aprendendo de todas estas coisas, Senhor, que você nos ha ensinado. Nós queremos orar também por Marli e também por a Teresa, que você possa abençoar elas, os dores e também as necessidades que tem a Teresa. Nós pedimos que você possa ser com elas, abençoando elas, guardando suas almas, seu corpo, seu espírito também. Nós somos gratos, Padre, Pai, nós somos gratos, porque as coisas que o nosso irmão Paulo, ele fez lá naquela época na prisão, foram e são ainda muito importantes para nós. E nós aprendemos muitas coisas de todo isso que passou lá no primeiro século. Nós agradecemos para as pessoas como ele, nosso irmão Paulo. Ele que foi tanto e tão importante na pregação e que todavia sendo um exemplo muito grande, muito encorajador para nós aqui na Colômbia, no Brasil, em todo o mundo. Você escolheu ele para hacer dele uma pessoa para salvação em toda a terra. E hasta agora nós temos os escritos dele, que ele recebeu de teu Santo Espírito. Nós agradecemos todo isto. E agora nós agradecemos muito pelo nosso irmão Josué, que ele também está fazendo uma muito boa obra, ensinando a congregação, edificando nossa fé, encorajando-nos todos os dias, com os ensinos da tua palavra. Nós pedimos que você possa abençoar muito ele, a esposa dele, seus filhos e seu ministério também e a igreja lá no Porto Alegre. Que você também possa abençoar a todos os irmãos que estão aqui na sala de Zoom, que nós podamos ter uma noite muito boa, que você possa nos ajudar a repousar em teus braços, tuas mãos, e que amanhã nós podamos adorá-lo, nós podamos cantar louvores, participar da ceia e estar com nossos irmãos na comunhão que você nos ha permitido por esse amor tão grande que você tem para nós. Em o nome santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos e nós louvamos teu santo nome, Senhor e Deus nosso, nosso Deus, nosso Rei. Amém. Muito obrigado, Humberto, e a todos os irmãos que estiveram aqui. Amém. Deus abençoe a adoração nas congregações amanhã. Amém. Graça e paz. Irmão Sejão, vamos